a Deus. Então, vamos lá, gente, adentrarmos nesse capítulo que, para mim, foi muito forte mesmo, porque é engraçado como Deus, ele nos vai levando, né, níveis a níveis de crescimento, de amadurecimento. E eu creio que o que muitos estão passando, de repente a gente já passou, o que eu estou passando, o que nós estamos passando hoje, alguém já passou e, né, vocês na caminhada vão passar. Quando Deus nos coloca, né, à frente para estarmos ministrando, a gente sabe que Ele já nos experimentou em muitas coisas. E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu fui revendo alguns pontos da minha jornada cristã, né, de quando eu me converti. E hoje, né, eu estou vivendo, né, experiências com Deus que provavelmente amanhã um de vocês vai estar vivendo também. Mas uma das coisas que a gente tem que aprender é que a nossa caminhada cristã, ela é feita de ciclos, de estágios, e como diz o autor, né, não são como se fossem muralhas, mas vamos entender como se fossem estações. E as estações, assim como acontece no mundo físico, acontece também no nosso mundo espiritual. Nós temos a nossa primavera, nós temos o nosso verão, espiritualmente falando, nós temos o nosso outono, nós temos o nosso inverno. Só que, quando a gente aceita Jesus, ninguém fala isso para nós. Quem aqui aceitou Jesus consciente de tudo o que já passou e o que está passando e o que vai passar? Levanta a mão. Ninguém. A gente não tem essa. Ninguém fala para nós, né? E aqui eu achei algo bem interessante, né, quando o autor fala ali das jornadas através da muralha. Hoje eu estou numa muralha, eu posso dizer para vocês. Eu, Thaís, estou atravessando essa questão da muralha. Muitos aqui podem estar passando. Eu acredito, né, conhecendo um pouco de cada um e como eu converso com, né, com as pessoas também, eu vejo que muitos dos que estão aqui estão passando essa fase da muralha. Alguns, né, com uma muralha em determinado tamanho. Eu falo que a nossa muralha, que nós, né, a enfrentamos na nossa jornada cristã, é compatível com o nosso tamanho espiritual, com o nosso amadurecimento, com o nosso tamanho da nossa fé, com o tamanho do nosso relacionamento. Então, conforme nós vamos nos achegando, nós vamos caminhando com Deus, vai aparecendo as muralhas. E muitas vezes na nossa jornada cristã, nós temos muralhas que são rápidas e fácil de atravessar, tem muralhas que é um pouco mais difícil, e assim nós vamos. A gente sempre fala aqui, né, que a nossa vida cristã é como se fosse um jogo de videogame. Cada fase que nós fechamos, subimos de nível, e o que acontece no jogo de videogame é a mesma coisa que acontece na nossa jornada. Cada nível vai se tornando mais desafiador, os inimigos vão mudando, as ferramentas também, as estratégias também, e é a mesma coisa com a nossa jornada cristã. E aqui, quando o autor fala, eu não sei se vocês prestaram atenção lá no título do capítulo, que ele fala Jornada através da muralha. E ele fala assim, abdicando do quê? Do poder e do controle. Oh, meu Deus. Quem aqui não tem o controle? Quem tem, aliás, quem aqui, né, não tem um controlador interno que atire a primeira pedra? Eu sempre brinco, gente, eu sou uma ex-controladora em recuperação. Só por hoje eu decido não querer controlar. Mas quando a gente quer controlar e a gente insiste, Deus simplesmente
entra na frente e nos tira do todo o controle. Mas e por que que ele faz isso? Por que que vocês acham que Deus faz isso? O que que, por que que Deus nos coloca diante dessas muralhas? Quem aqui quer falar? Gente, isso aqui é uma escola, tá? Oi, Quem pastora. aqui? Oi, quem que É, abriu? A é a Gabi. Gabriela. Pode falar, Eu Gabriela. acredito. Daqui a pouco eu abro a câmera, tá? Tá bom. Eu acredito que seja para nos fortalecer, né? E, na verdade, eu acredito que a gente está aqui também para ajudar uns aos outros, né? E muitas vezes a gente, com o nosso testemunho que a gente vive de fé, a gente consegue trazer novas perspectivas e ajudar outras pessoas. Porque se não fosse essas batalhas e os nossos milagres, as outras pessoas talvez não acreditariam em quem é Jesus, quem é Ele, né? E para que que a gente está aqui. Então, eu falo isso porque eu vivo grandes milagres na minha vida e eu vejo que através de simples coisas, pessoas que estão ao meu redor olham e falam: Nossa, se aconteceu isso com você, pode acontecer comigo também, né? E é isso, eu acredito que seja assim. Tem outras coisas, mas eu acredito que seja uma dessas coisas, seria isso. Amém. Amém, com certeza. É uma das coisas, né? São várias coisas, mas assim, com certeza é uma das coisas. Quem mais quer falar? Quem aqui está passando por alguma muralha nesse momento? Levanta a mão. Ellen, Pastor Marcelo, Karina, Sirlene, a Cris, a Gabi, quem mais? A Dani. Quem mais está passando por muralhas? Adri, Gil, Tá aí. Rafael. Nossa, gente, todos, né? Aliás, vamos mudar a pergunta. Ô, Thaís, eu falei, mas você não vai levantar a mão, não? Você não está passando muralha, não? Ou você já até se acostumou com a sua muralha? É, Então, gente, Minha muralha está tem, infinita. tem boa mais noite a isso, todos. né? Boa noite. Então, minha muralha hoje é essa. Ontem meu forno pegou fogo, eu fui assaltado, me roubaram e a pizzaria está do lado da avesso. Está fechado hoje. E mesmo assim eu estou aqui com o fone de ouvido fechado, ouvindo, agarrado com vocês aqui, entendeu? Nesse caminho, nesse caminhar. Me roubaram o notebook, me roubaram o ar-condicionado, me roubaram as torneiras das pias, me roubaram o sistema de home todo de treinamento. E você, Thaís, sabe muito bem como é que é isso, equipamento de treinamento. E é desse jeito, a gente está aí. Ó. Ontem eu tomei a decisão de não fazer nada, de nem abrir a boca, porque eu aprendi com uma velha de 98, 96 anos, que é minha bisavó, que não sabia assinar o nome, só sabia assinar o nome. Nunca tome nenhuma decisão. É intensa emoção, de ira ou de felicidade. Você pode pedir uma mulher em casamento e vocês não estarem certos, e você pode sacar uma arma, matar uma pessoa e também não estar certo. Então, fica aqui a minha palavra para vocês, e um muito obrigado só por estar ouvindo vocês aqui. Eu vou fechar o vídeo de novo, eu vou continuar limpando e esfregando aqui, mas com vocês aqui ouvindo, no ouvido, tá bom? Amém. Amém. Que Deus te sustente, Rafael, que Deus te fortaleça. E mais importante de tudo, né, que você possa entender e captar tudo aquilo que Deus pode fazer em relação a tudo isso. Inclusive, você leu o capítulo, Rafael, o capítulo 6? Eu não consegui ler, eu estou no capítulo 5 ainda, eu estava em treinamento, dia Tá. quinta, sexta, sábado, domingo. Depois você lê lá, tem uma história que ele conta no capítulo, né, sobre uma situação que ainda ele fala, né, mas e se isso for uma bênção, né? E se tiver uma bênção atrás de tudo isso? Você pode ter Vocês viram certeza, lá Thaís. naquela história que ele conta, deixa eu ver se eu acho aqui.
Meu Deus, deixa eu ver. A história de um sábio que vivia uma fronteira da China, né? E aí Nós, como queimou, vai chegar ele perto. Então a gente aproveitou para dar um capricho na loja. ele fala, né? O que você faz, o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma bênção? Quando nós nos deparamos com esses problemas da vida, com essas dificuldades, aqui ele fala, né, que a jumentinha lá do filho dele fugiu, né? E aí os nômades levaram ela através da fronteira. E todo mundo tentava consolar ele. E aí o pai dele fala: mas o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma bênção? Então, foi Né? exatamente isso que eu fiz ontem. Eu entrei, o meu funcionário trabalha comigo, Rafael, vamos caçar, falei, não, não é hora. Nós estamos com intensa emoção. Aí eu orei, deitei, eu não conseguia fazer nada, só conseguia ficar calado. E eu falei, Senhor, o que que o Senhor tirou daqui de dentro que estava me fazendo mal? O que que o Senhor limpou o meu caminho? Foi só isso que eu pensei. O que que o Senhor limpou daqui que eu não sabia que era para ir pro lixo e eu não estava jogando fora? E aqui, a mesma É de coisa. nós realmente, né, chegarmos numa situação dessa, nós aprendemos a fazermos boas perguntas para Deus e para nós mesmos. Não é o porquê, mas é o para quê. Para que Deus está permitindo tudo isso? Para que eu estou vivenciando isso? O que eu posso aprender com tudo isso? Eu posso superar isso? Eu lembro que Exatamente. no começo da minha jornada cristã, nossa, passamos por tantos desafios. Gente, a gente fala assim, né? A gente aceita Jesus e aí a gente, né? Aquele primeiro amor, aquela coisa, de repente, a nossa vida vira de ponta cabeça. E aí eu lembro que eu, tão inexperiente, não sabia, né, de tudo que estava vivenciando e tudo que estava acontecendo. E aí um pastor chegou e falou assim para mim: Thaís, eu falava assim, mas por que Deus está permitindo isso? Mas por que eu estou passando por isso? Mas por quê? Eu falei assim: Thaís, não é o porquê, mas é o para quê. Para quê? E aí eu comecei a mudar a minha percepção e comecei a buscar em Deus entender o que de fato Deus queria falar comigo. Então, hoje, o Rafael está vivendo na pele, na prática, o que nós estamos aqui aprendendo na teoria também. Muitos estão, né, passando na prática e aquilo que nós estamos aprendendo na teoria. E aqui o autor fala que a grande muralha é quando esses problemas chegam até nós. Quando nós somos roubados, traídos, quando chega a enfermidade, quando chega, né, os desastres, os acidentes, quando nós perdemos as pessoas queridas, quando nós estamos enfrentando os problemas financeiros, né, problemas de relacionamento, é quando nós deparamos com a grande muralha. E ele fala, né, sobre o que é provação e o que é, de fato, a, a noite escura da nossa alma. Que é quando nós, né, estamos ali atravessando a muralha, nós entramos na noite escura da nossa alma. E ele fala, né, o que é a noite escura da nossa alma? Provações, ele fala, né, provações são aqueles problemas cotidianos do nosso dia a dia. É um problema com o líder, com o chefe, com o colega de trabalho, com o trânsito que não anda, com as questões, né, do dia a dia. Mas a noite escura da alma
é quando nós nos deparamos com uma situação em que parece que o céu está de bronze. Parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus está distante, parece que nós estamos falando sozinho quando nós estamos orando, parece que tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa jornada cristã é como se virasse pó, parece que a palavra de Deus não faz sentido. Essa é a grande muralha, essa é a grande, né, escuridão da nossa alma. E sim, Deus nos permite chegar nesse momento. Todos, se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que todos os homens e mulheres de fé tiveram esses momentos. E o que mais me chamou a atenção é que nós não temos apenas um momento na nossa vida, nós temos vários momentos como esse na nossa vida. E eu não sei, né, quantos aqui, mas você que aceitou Jesus faz pouco tempo, que está começando a sua jornada cristã, né, você está começando agora a vivenciar algumas questões. Mas tem pessoas que, assim como eu, assim como o Flávio e João, assim como tantos outros, pastor Marcelo, que já estamos nessa jornada cristã há muitos anos, nós também, né, estamos vivendo de novo outras muralhas. Mas eu olho para trás e eu vejo quanto as muralhas que eu enfrentei na minha jornada cristã no início foram essenciais. E sabe o que Deus me fez lembrar, gente? Há um tempo atrás, eu acredito que acho que uns 2 anos atrás, ainda a gente, não sei se, não, 2 anos ainda não. Mas não vou lembrar bem assim o tempo, mas eu estava ministrando para uma igreja e eu dizia assim, eu estava contando o meu testemunho para as pessoas. E naquele momento eu usei uma expressão bem assim. E o Espírito Santo ele é muito rápido, né? Eu falei assim, gente, eu contei todo o meu testemunho, as lutas no começo da jornada, que foram lutas também. Sabe, de você não ter dinheiro para pagar aluguel, de você ter luz cortada, água cortada, dívidas, problema de saúde. Eu fiquei, né, 21 dias no hospital, quase morrendo, e você ali, né, tendo que enfrentar tantos desafios. E ali, né, passando por, né, contando o meu testemunho e tudo mais, eu lembro que eu falei uma frase assim para a igreja. Gente, eu olho para todas as lutas que eu passei e olho para a minha vida de hoje e eu falo que tudo valeu a pena e que se fosse preciso eu vivenciar todas as lutas novamente para estar onde eu estou, eu vivenciaria. Naquele momento, caiu um peso no meu coração. E aí vocês vão entender o porquê. Claro que valeu muito a pena, gente. Com certeza. Eu digo isso novamente. Mas naquele momento, sabe como estava o meu coração? Naquele momento eu achei que nunca jamais eu passaria por aquilo novamente. Vocês entendem isso? E aí é que cai a ficha. Mas e se? E aí é que eu falo para vocês. Deus, ele sempre vai nos levar para a muralha. E a gente precisa estar preparado para isso. Eu vou dizer para você que começou a tua jornada cristã agora. Vocês estão passando por muralhas. Vai valer a pena? Vai. Isso eu tenho total convicção. E ponho minha mão no fogo por Deus, de que vale a pena a gente passar por tudo isso. Porque a recompensa é sempre maior.
Só que não se iluda. Não se iludam. O próprio autor fala no livro. Não se iluda que essa vai ser a primeira e última. Nós vamos passar novamente. Mas aqui não quero desanimar você. E o autor fala, não quero também desanimar você. Sabe por quê? Porque há sempre algo muito maior e melhor por trás de tudo isso que Deus nos permite passar. E eu vou dizer outra coisa para você. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa super espiritualidade, muitas vezes. Porque a gente aceita Jesus, né, começa a trabalhar para Jesus e a falar do amor de Jesus até para os passarinhos. Quer converter até a serpente. E aí a gente vai ganhando aquele empoderamento espiritual. A gente vai crescendo, a gente vai sendo usado por Deus. Aí, de repente, quando você vê, você está orando para uma pessoa e a pessoa está sendo curada. Aí, quando você vê, você está entregando uma palavra para uma pessoa e você vê aquela palavra se cumprir. E aí, quando você vê, você está... E aí também mora o perigo. Porque quando nós iniciamos a nossa jornada cristã, Deus nos prometeu que nós também teríamos os frutos do Espírito e também manifestaríamos os poderes, sinais, prodígios e maravilhas, certo? São promessas que Deus tem. Só que nós só vamos saber o que está no nosso coração, de fato, quando nós chegamos a esse nível. Quando a gente começa a se relacionar com as promessas de Deus e a viver as promessas de Deus, é que você vai saber o que está no teu coração. E muitas vezes, a gente começa a se achar melhor do que os outros. Muitas vezes, nós usamos nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus, para nos supervalorizarmos. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Porque nada e nem ninguém pode tirar a glória de Deus. Toda vez que você ouve uma pessoa falando apenas de si, eu faço, eu vou, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, acende-se um alerta. Acende-se um alerta. Por quê? Porque quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? Gente, esse capítulo, ele mexeu tanto, tanto, tanto comigo, que uma das frases que ele fala, né, ele usa o apóstolo Paulo como exemplo, que ele fala, quem sou eu? Ai de mim, que sou pecador! Ai de mim, que sou pecadora! Sabe por que Jó passou pelo que ele passou? Pelo excesso de zelo. Porque antes dos filhos dele pecar, ele já ia lá e sacrificava. E os excessos não são bons quando a gente se excede em tudo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Nós começamos a o quê? A tirar a glória de Deus e trazer para nós. É porque eu jejuo. É porque eu jejuo 10 vezes no ano. É porque eu faço 300 orações nas madrugadas. É porque eu aqui. Claro, a gente tem que testemunhar o que a gente
Isso fortalece a fé das pessoas. Mas o cuidado que nós temos que ter é quando nós trazemos a glória para nós e achamos que o poder que está agindo em nós é por nossa força, é porque nós fazemos. Não, gente. É porque Deus quer. E a glória dele jamais pode ser ofuscada por qualquer coisa que nós fazemos. Quem somos nós? Pobres pecadores. Gente, nós pecamos o tempo todo, até por pensamento, porque Jesus fala que o pecado já começa no pensamento. Quando nós julgamos a dor do outro, quando nós criticamos a fé do outro, quando nós achamos que Deus precisa tratar com certa pessoa, porque a pessoa ela não pensa como você, não age como você, e aí você se coloca no papel de Deus, porque você acha que Deus tem que tratar a pessoa, e aí a gente coloca Deus como nosso secretário. O próprio autor fala isso. Deus, o Senhor, tem que fazer dessa forma. Deus, olha o que eu estou fazendo e olha o que o outro está fazendo. Deus, mas agora eu fiz um seminário, agora o senhor precisa me usar. Mas Deus, olha, eu fiz, subi um monte, desci um monte, fiz tantas coisas, agora o senhor precisa me usar. Agora as coisas precisam mudar. Não, gente, Deus faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele não é o seu secretário. E toda vez que nós fazemos algo com uma motivação individualista, egocêntrica, e pensando na tua glória, você pode ter certeza que Deus vai te levar para uma muralha. Sabe por quê, gente? Porque Ele nos ama. Só por isso. Porque Ele nos ama. E aqui eu quero ler com você. Olha, gente, hoje esse tema tá bem power, viu? Aguenta, firme, não desista, porque você vai sair daqui melhor do que entrou. Amém? Amém, gente? Eu quero ler para vocês lá em Gênesis, capítulo 22. Diz assim: preste atenção em cada detalhe dessa palavra. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Depois de quanto tempo? Depois que Deus havia cumprido a promessa de trazer um filho para Abraão. E sabe quanto tempo durou? 25 anos. Então, pense, faz quanto tempo você se converteu? Faz quanto tempo você está na caminhada cristã? Pense, Abraão ficou 25 anos de muralha em muralha até conseguir a promessa dele. Então, vai pegando aí. Aí, vamos lá. Deus coloca Abraão à prova. Abraão, chamou Deus. E ele fala, aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse, tome o seu filho. E ele fala, seu único filho. Gente, Abraão não tinha mais filhos. Mas o que era da promessa era um único. Não tinha outro. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. Prestem atenção nas palavras que Deus fala.
e vá para a terra de Moriá. Lá ofereça seu filho Isaque em sacrifício como oferta queimada num dos montes que eu vou lhe mostrar. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão, preparou seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe havia indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Espera aqui com o jumento, e eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque. E ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: Temos lenha, temos fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor gritou: Abraão! Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você me teme, que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu amado filho, seu único filho. Nisso, Abraão viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto, tomou Abraão o cordeiro e ofereceu como oferta queimada ao Senhor em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Gente, quero dar oportunidade para vocês falarem. O que tem nesta palavra relacionado ao que nós estamos falando? Quem quer falar? Eu falo. Diga lá, Juliana. Eu vou falar só um pouquinho. Tá bom, só um pouquinho. Só uma das lições que Gênesis 22 esclarece para a gente, né? Então, Sarina e eu estamos passando por uma muralha também. Estamos cruzando a muralha, ela é bem larga, né? Mas a gente já sabe que está quase chegando do outro lado. Acho que já começamos a descer, mas ainda não finalizou. Mas uma coisa importante que eu vejo desse trechinho que você leu, né? Esse relato tão impactante, é quando Abraão fala: O Senhor proverá. Então, durante esse período de muralha que nós passamos aqui, em alguns momentos, o meu filho mais velho trouxe algumas necessidades, assim, algumas demandas dele. Olha, quando puder, preciso de tal coisa, preciso disso, preciso daquilo. E antes da muralha, o Juliano ia fazer de tudo e mais um pouco para resolver com a força do braço. Nem que resultasse em mais problemas, mas ia resolver. Aquele ponto, aquela questão pontual, que o filho trouxe, eu ia resolver, na força do braço. E já nessa nova etapa da muralha, quase chegando do outro lado da muralha, um dia ele me falou tal coisa e o Senhor me falou isso. Lembre de Abraão, fale como ele. Diga assim: o Senhor proverá. E aí mudou o chip. Um momento em que eu falava assim, cara, eu vou resolver isso do meu jeito, não interessa como eu vou resolver, eu não vou resolver, eu vou esperar e eu vou confessar. O Senhor proverá, com a força dele, no tempo dele, com a solução dele. E foi incrível, porque do dia que ele falou a demanda, para o momento que eu falei, o Senhor proverá, para a solução,
foi mais rápido do que se eu tivesse tentado resolver do meu jeito. E foi melhor e com consequências positivas. Só isso que eu quero falar. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente olha para esse texto e ali no começo a gente já tem os indícios de que por que Deus colocou Abraão à prova. E ele fala, Deus colocou Abraão à prova. E uma coisa que Deus reforça ali é o quê? Abraão, tome seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama. Gente, quando Deus fala assim, eu sabe o que eu fico pensando? E aqui a Thaís, profeta, meio, né, profeta, você sabe que é meio viagem na maionese, né? Não é verdade, Gil? Tua mãe, ela também é meio assim, né? Às vezes eu converso com ela, a gente viaja as duas na maionese. Mas eu fico pensando assim, gente. Sabe eu, Thaís, tá? Eu vejo que Deus, assim, tá com ciúme de Abraão. Pega lá seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama. Ali eu fico pensando, sabe o quê? Acho que Abraão ficou tão feliz, né, de ter recebido a promessa do filho. Eu, Thaís, tá? Eu vejo assim que Abraão, ele só tinha Isaac. Sabe como? Tipo assim, passava dias com Isaac, treinando Isaac, conversando com Isaac. Porque Deus tem ou não tem ciúmes de nós? Gente, é que nem apóstolo Coraiola, João Flávia falam para nós. A gente precisa parar de romantizar a Bíblia, né? E o autor fala justamente isso. Deus, ele tem emoções? Deus, ele tem emoções? Ele sente raiva, ele fica feliz, ele fica triste, ele se cala. Verdade ou não? Gente, se nós fomos feitos à imagem semelhante de Deus, Deus colocou as emoções em nós. Não foi nós, foi Deus. Então eu fico vendo Deus olhando para Abraão, feliz e faceiro com o filho da promessa. E lá Deus, nossa, faz tanto tempo que Abraão não vem conversar comigo. Aí Deus coloca Abraão à prova. Só que talvez, só talvez, gente, viajando na maionese aqui também, tá? Deus não esperasse que Abraão reagisse daquela forma. E aí ele vai lá e obedece a Deus. Mas outra coisa que nós esquecemos também de refletir foram 3 dias de caminhada. Gente, Abraão tinha emoções. Ele era humano. Eu fico pensando no que passou na cabeça de Abraão todos esses dias. A angústia que ele viveu nesses 3 dias, a dor que ele viveu, e eu tenho certeza que dentro dele, assim como nós fazemos, ele também fez. Ele ficou questionando a Deus. Sabe por quê? Porque acontece com a gente isso. Muitas vezes, a gente até sabe do que está passando pelas muralhas. Dói. A gente chora, a gente questiona, a gente faz birra, de repente a gente se recompõe, daí a gente respira, daí a gente racionaliza, de repente aperta mais um pouco, a gente vai os mesmos ciclos de emoções. E Abraão, gente, eu acredito que não foi diferente. E ele deve ter ficado questionando Deus. Deus, o como assim? O Senhor me deu e agora o Senhor está pedindo?
com dor no coração, com todas as emoções, ele estava ali firme. Eu tô indo, mas não tô aceitando dentro de mim. Dentro de mim está aquele questionamento. Dentro de mim está fervilhando aquelas emoções. É um sentimento de rejeição, é um sentimento de ser sentido traído. Como assim Deus me deu, agora Deus está me pedindo? E é isso que nós precisamos, né, entender que Deus e emoções, as pessoas que viveram tinham emoções, e o que nós sentimos é normal. Só que nós precisamos ter um cuidado quando nós passamos por esses turbilhões, e pela grande muralha, e pela sombra, a noite da nossa alma. Porque é nesse momento que o inimigo utiliza para muitas vezes nos deixar prostrados. É nesse momento que muitas vezes o inimigo utiliza para nos fazer retroceder. Fazem 17, 18, 19, 17 anos que eu me converti. Em 17 anos, eu olho para as pessoas que foram para a igreja, que aceitaram Jesus na mesma época que eu lembro que foi uma grande colheita que aquela igreja viveu. Eu olho para trás e eu vejo que praticamente 80% daquelas pessoas, elas não estão mais na igreja, em nenhuma igreja. E eu vejo muitas delas por aí. E aí eu falo, Deus, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É que elas não suportaram vivenciar as muralhas e continuar. E tudo bem, cada um sabe o que ponto que aguenta. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, não aguentam. E ficam pelo meio do caminho. O próprio autor fala, né, sobre isso. Muitos passaram pela muralha. Muitos passam pelas situações e continuam do mesmo jeito. Eu conheço muitas pessoas que passaram por muitas situações, muitos traumas, muitas perdas, pessoas que vivenciaram problemas de saúde. Gente, eu vi muitas pessoas foram curadas e mesmo assim elas não permaneceram. Não permaneceram. Nada mudou nelas. Continuam as mesmas. E aí, quando a gente se depara, né, com tudo isso que a gente lê na palavra de Deus, o quanto Deus permite esses momentos, é para o quê? É para o quê, gente? Está ali no início do capítulo. Provar o nosso coração. Provar o nosso... Sabe por quê? Porque ele tem para nós um reino. Ele tem para nós o governo. E como uma pessoa que vai reinar e governar, se ela não consegue lidar com essas situações e permanecer, se elas passam pelas provações, é por isso que tem as provas, porque Deus quer provar o nosso coração. Então Deus colocou o coração de Abraão à prova.
E Abraão, eu tenho certeza que ele sofreu muito. Eu tenho certeza que nesses 3 dias de caminhada, sabe quando você passa por aquelas situações tão difíceis que você começa a caminhar assim, parece que está em êxtase, caminhando até nas nuvens, assim, de tão perplexo que você está com a situação? Já aconteceu isso com vocês? Eu fico imaginando Abraão nesse sentido. Ele estava indo, gente, acho que ele estava tão em choque que ele só estava indo. Mas ele dizia o quê? Abraão foi o primeiro profeta na Bíblia. E ele sabia que a voz dele era profética. E ele disse para o filho dele. Gente, ele tinha certeza absoluta que Deus ia mudar de ideia? Você tem certeza absoluta que isso tudo que está passando vai passar e você tem certeza? E é isso, gente, que a gente precisa parar de romantizar. Muitas vezes a gente não tem certeza. Muitas vezes vem a dúvida sim. E a gente precisa encarar isso de frente. Só que a gente precisa o quê? Permanecer. Porque as dúvidas, elas vêm. Vêm ou não vêm, gente? Não vamos ser hipócritas. Claro que vem. As incertezas vêm ou não vêm na nossa mente? Claro que vem. Não dá vontade de jogar os bets, como diz aqui no Paraná? Não dá vontade, Juliana? Pensa nisso. Dá vontade de jogar os bets, sim, tá? E eu amei esse estudo desse cara, porque gente, ele fala escrachado o que a gente sente e não tem coragem de falar. Por quê? Não, meu Deus, eu não posso, eu não posso sentir isso. Eu não posso falar que eu estou em dúvida, mas, gente, eu, Thaís, uma profeta consagrada, falar que, meu Deus, eu aceitei Jesus ontem, como é que eu vou falar isso? Gente, a gente sente raiva, a gente sente ira, a gente fica assim, enciumado, a gente fica, sabe, intrigado, a gente fica em dúvida. Mas sabe por que Deus nos permite a ter todos esses sentimentos, essas emoções, e a pensar dessa forma? Para a gente entender quem somos nós sem Ele. Quem somos nós sem Ele? Eu vejo que muitas vezes, quando a gente está totalmente alinhado, equilibrado em todas as áreas das nossas vidas, Deus vem e faz uma baguncinha ali só para. Ei, não se esquece, tá? Porque senão a gente se acha um semideus. E logo nós começamos a fazer as coisas e nos distanciar dele. E deixar ele de lado. Mas uma das coisas que eu vejo que Deus mais faz com nós em tudo isso é nos purificar. É purificar a nossa alma. Porque a nossa alma, ela é sim corruptível. A nossa alma, ela é, como diz o apóstolo Coraiola, né? Ele tem a ministração, a nossa alma ela é prostituta. Ela se vende por qualquer coisa. Até mesmo por um tempo de paz. Então a gente precisa olhar para isso. E entender que essa muralha, Márcio Barbosa, essa muralha, Rafael, essa muralha, Dani, essa muralha, Elaine, Juliano, Giovanni, Ellen, Marcelo, Karina,
Juliano, Sirlene, Adriana, Edna, essa muralha é para te purificar. Porque o autor fala, né? Lá na página... Deixa eu ver aqui na qual página. Lá na página 154, ele traz um estudo ali, que ele fala assim que 7 imperfeições espiritualmente mortais de iniciantes que devem ser purificadas. E aqui eu ouso dizer que não é só de iniciantes. Muitas vezes, pessoas maduras na caminhada também precisam. Que é o quê? O orgulho, que é o primeiro, né, o number one aqui, o top da lista. Tem a tendência a condenar os outros, ficar impaciente com as faltas dos outros. Gente, eu vejo isso muito acontecer. Eu já vi isso acontecer demais. Principalmente em líderes, né? Que eles falam assim, nossa, mas já um líder, isso. E vejo acontecer isso, já vi acontecer isso. A cobiça, eles são descontentes com a espiritualidade que Deus lhe dá, nunca acham que aprenderam o suficiente, estão sempre lendo muitos livros em vez de crescer em pobreza de espírito e em sua vida interior, ou seja, é a síndrome da superespiritualidade, porque hoje também está na moda. A gente vê aí muitas pessoas se utilizando desses recursos. Não, eu sou super espiritual, eu, né, vou, faço, aconteço, e está sempre buscando ser mais espiritual, porque, querendo ou não, parece que a espiritualidade virou moda agora, né? E as pessoas muitas vezes estão utilizando dessa arma, dessa ferramenta, para poder o quê? Angariar seguidores. E a gente precisa tomar cuidado com isso também. A questão da luxúria, eles têm mais prazer nas bênçãos espirituais de Deus do que no próprio Deus. Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco pessoas, histórias que eu já vi. Gente, eu já vi pessoas muito próximas. Foram para a igreja, aceitaram Jesus, sabe aquelas pessoas, aquele primeiro amor, sedentas, servindo, estavam ali dispostos, né? E Deus prometeu, entregou a promessa. Sabe o que a pessoa fez? Vazou. Nunca mais. Recebeu a promessa e sumiu. Pessoas que eu conheço e abandonaram a fé. Foi só receber a promessa. Ou seja, só a bênção que a pessoa queria. E depois, ó, que Deus abençoou, a pessoa sumiu. Ira, eles se irritam com facilidade, não têm doçura e têm pouca paciência para esperar em Deus. Alguém se reconhece? Bula espiritual, eles resistem à cruz, escolhem prazeres como se fossem crianças. Inveja espiritual. Gente, isso acontece muito dentro das igrejas. Eles sentem-se infelizes quando os outros estão bem espiritualmente. Estão sempre se comparando. Preguiça. Eles fogem do que é difícil, o objetivo deles é a tranquilidade espiritual e as boas sensações. Sabe, como diz o apóstolo Coreola, as pessoas gostam de ir na igreja só para sentir os arrepiozinhos, que são bons. Aquela emoção do momento. E aí, gente, sabe para o que serve a muralha? É justamente para provar o coração da pessoa. Se a pessoa está servindo a Deus por amor a Ele ou por amor
ao bolso de Deus. Eis a questão. A pessoa vai para Deus para ser próspero, ou ela vai para Deus porque ela quer relacionamento com Deus? Então, todas as provas que nós passamos, a pergunta é, Pai, o que eu preciso aprender com tudo isso? O que ainda tem dentro de mim que não está em acordo com a tua vontade? É inveja? É a gula? É a luxúria? É a cobiça? É o orgulho? O que tem dentro de mim, Deus? Gente, nós todos temos pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Mas Deus não tem nenhum ponto cego, ele vê tudo. E você pode não saber o que está no seu coração, mas Deus sabe. E ele quer te ajudar, ele quer nos ajudar a tirarmos isso. Sabe por quê? Porque se você está aqui hoje, se você está passando pelas muralhas, pelas noites escuras da sua alma, e você continua aqui, eu quero dizer para você que Deus ele não vai desistir de você. Não desista de você. Vai doer. Vai ter momentos que você vai se sentir só. Vai ter momentos que você vai, assim como Jesus se sentiu abandonado, você também vai se sentir. Deus, por que me abandonastes? Se o próprio Jesus sentiu isso no momento, meu Deus, gente, a gente não tem como imaginar o que era aquela muralha de Jesus. Quem somos nós para dizer que nós somos super espirituais ao ponto de entender tudo que nós estamos vivendo e aceitar tudo pianinho, sem nenhuma emoção explosiva, sem nenhum sentimento tóxico? Nós precisamos pararmos de ser legalistas. Nós precisamos parar de nos achar superiores. Nós precisamos nos submeter ao tratar de Deus. E como diz o autor, né? A tua noite escura pode durar uma semana, um mês, 6 meses, 2 anos, como foi para ele. Pense, gente, 2 anos. 2 anos. E eu lembro que eu vivenciei uma época dessa, nossa, logo na nossa jornada lá, quando a gente tinha uma loja de material de construção, meu Deus, eu falo que aquele foi o grande deserto. E aí, gente, orava, orava e parecia que Deus estava, parecia não, né? Deus estava em silêncio. Mas eu olho para trás e eu vejo o quanto aquilo transformou as nossas vidas. O quanto aquilo fez nos amadurecer, tanto como pessoas, amadurecer a nossa fé. E eu olho para trás e falo, Senhor, eu não acredito que eu consegui passar por tudo aquilo. E eu tenho total convicção de que eu e você, que todos estão passando, né, por suas provas e suas lutas, daqui a alguns anos vocês vão olhar para essa fase e vão falar a mesma coisa. Assim, Deus, como eu consegui passar por aquilo? Como? Deus, é só por Ele. É só Ele. Você vai olhar e falar assim, cara, eu não consigo acreditar que eu passei por tudo aquilo.
E Deus, gente, é Deus quem nos sustenta. E você vai dizer, escrevam isso, quero que você escreva isso, seja como Abraão agora. Escreva isso, use tua voz profética, que daqui a alguns anos você vai falar assim, Senhor, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Olha quem eu sou, olha o que aquilo me tornou. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais amável, mais doce, mais humilde. Eu consigo ter mais empatia, eu consigo olhar a dor do outro sem ficar criticando. É sobre isso. No final, o que Deus quer de nós é que nos tornemos parecidos com seu filho Jesus. É olhar as pessoas e não ver os seus defeitos, mas é conseguir olhar para elas e enxergar quem ela é em Deus. Pense na pior pessoa que já atravessou sua vida até hoje. Pense. Quero que você pense agora. A pior pessoa. Sei lá, aquela que te traiu, aquela que te humilhou. Você sabe que Deus a ama, né? Deus ama ela tanto quanto você. Mas sabe o que nós fazemos quando a gente aceita Jesus e às vezes a gente encontra essas pessoas? Você acha melhor do que elas. É ou não é? E Deus as ama. E Deus não desiste delas. Elas podem desistir de Deus. Mas Deus as ama tanto quanto você. E quando nós entendemos isso e vivemos isso, não apenas sabermos, a gente sabe disso, a gente precisa sentir isso. E tem uma grande diferença entre saber e sentir. E é isso que Deus nos quer trabalhar em nós. É nós sentirmos o amor dele pelas pessoas. É nós sentirmos a dor no outro. É nós sentirmos que aquela pessoa de fato pode mudar a vida dela. É nós sentirmos empatia. É tão lindo empatia, hoje é a palavra da vez, né? Mas, de fato, ninguém vive empatia. Quando nós começarmos a viver e a sentir, aí sim. E é difícil, gente. Sabe por quê? Porque é nesses momentos mais cruciais que nós vivemos da nossa dor que a nossa natureza é revelada. Quando você se depara com uma situação difícil, preste atenção na tua ação, na tua reação e nos sentimentos que você tem nesse momento. E aí você vai entender o que Deus quer trabalhar em você. Se você passa pelas situações difíceis, no momento de humilhação, de traição, de doença, dali a tua natureza ela é revelada, que é o quê? Pode ser a natureza da ira, da revolta, da murmuração, do orgulho, da soberba, sei lá o que que vai aparecer. Aí você xinga, aí você solta um palavrão, aí você bate uma porta. É bem isso que Deus quer tratar. É bem isso. Aí Deus fala assim, tá vendo? É isso. É sobre isso. Como que eu vou levar uma pessoa que está com isso dentro do seu coração para governar e para reinar? Então, eu quero dizer para você que as grandes muralhas
só servem para trazer à tona o que está dentro de nós. Que nos momentos amáveis, quando estou lá com meu Isaaczinho, brincando com ele, correndo pelo campo, alegre, contente, né? Brincando com meu Isaaczinho ali, usufruindo da minha bênção. E, né, gente? Só vai ser coisa boa. Mas pega o teu Isaac, Deus fala, vamos sacrificar esse Isaac? A pessoa vira num bicho, só vira num girai. É ali. É sobre isso. É aí que Deus quer te tratar. Quando você esbraveja, quando você questiona, quando você... Gente, as crises, elas vêm para mostrar quem de fato nós somos. E aí você vai entender. Quem que já começou a compreender, já começou a entender, levanta a mão. Agora é trabalhar em cima disso. Sabe por quê? Porque o tempo dessa muralha, a gente pode ou viver ele como tem que ser vivido, a gente pode abreviar, a gente não, né? Deus. Ou Deus pode o quê? Alongar. Então, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade. É os frutos do Espírito, gente. É os frutos do Espírito que Deus quer ativar em nós através de tudo isso. A profeta Tati, ela sempre fala, né? A fornalha do crente é 7 vezes mais quente. Existe um processo na purificação do ouro. Por que que o ouro ele vai para a fornalha? Por que que o ouro vai para o fogo? Esses tempos atrás eu estava estudando um pouco sobre isso, não vou me lembrar totalmente, mas eu tinha feito uma ministração sobre isso. Mas na época eu estava estudando, eles falavam que quando o ouro ele vai para o fogo, e lá ele se torna o líquido, a pessoa que está ali trabalhando com ouro, eles jogam um líquido naquele recipiente onde o ouro vira líquido, e esse líquido ele tem como objetivo trazer para a superfície todas as impurezas do ouro. É como se ele não se misturasse, como azeite e água. Mas aquele líquido, como se fosse o azeite, ele puxa as impurezas do ouro. E ali eles removem aquela parte, aquele líquido, e deixam apenas o ouro refinado. É a mesma coisa o processo nas nossas vidas. Nós vamos para a fornalha. Lá Deus aquece, para que as impurezas venham à superfície. E aí você pode ver as suas impurezas dentro de tudo isso que você está vivendo. Faz sentido? Quem quer falar, abre o áudio. Quem quer falar sobre o que a gente falou, suas percepções. Isso acabou que só eu falei, né, gente? Vamos lá. Abre o áudio aí. De um em um para não tumultuar. Vamos lá, gente. Vocês querem separar em salas? Quem que quer separar em salas, levanta a mão. Nossa, ninguém. Então tá, então vamos falar todo mundo aqui, gente. Então vamos lá. Vamos lá, gente.
Olá, Thaís, boa noite, shalom, shalom. Shalom, Silene. Na verdade, esse livro, falar sobre esse livro é muito emocionante, né? Porque fala muito sobre a minha história, fala muito sobre tudo que eu tenho vivido, né? E esse capítulo, essa questão da muralha, tem muito a ver com o meu momento atual, né? Porque quando a gente entra nesse processo de transformação espiritual, a gente sente isso na pele, né? A gente sente não só a transformação espiritual, as bênçãos de Deus, mas junto com as bênçãos vêm as provações. E eu tenho sentido isso dia a dia. Mas eu decidi, eu escolhi todos os dias viver com a gratidão e saber que em tudo eu posso ser abençoada, até mesmo nas provações. Então, foi uma escolha que eu fiz, né, desde quando eu iniciei o meu processo de transformação. Na verdade, eu estou sendo lapidada, né, espiritualmente, emocionalmente, e esse processo de lapidação, inevitavelmente, a gente vai passar por dores e por sofrimentos, mas é uma dor, um sofrimento. Eu costumo dizer que é que nem a dor do parto, né? Eu tive a minha primeira filha foi parto normal, e quem já teve filho de parto normal sabe, né? Que a dor é indescritível e não tem comparação, mas a gente sabe que é uma dor que vai trazer uma alegria, né? E eu tento trazer isso para o meu dia a dia. Estou vivendo um momento de grandes muralhas, né? Mas todos os dias eu escolho ser grata por cada uma dessas muralhas que eu tenho vivido, porque eu sei que faz parte da minha transformação, da minha lapidação espiritual. Thaís, oi pessoal, boa noite. Eu vou dar então um testemunho rápido aqui sobre esse tema. É, não só depois que eu aceitei Jesus, mas a minha prova começou um pouco antes desse momento, mas eu sempre fui, né, cristã, muito, minha vida inteira eu pedi muito a Deus para me fortalecer por tudo que eu passei e sempre eu tive a mão de Deus sobre a minha vida. Mas nos últimos 5 anos, talvez, eu estava sendo muito provada na minha vida familiar, né? Com a minha mãe, na minha vida financeira, né? Ainda continuo. Mas eu quero falar um ponto específico que foi essa situação da minha mãe. Eu fiquei praticamente 2 anos com uma luta muito grande. Minha mãe caiu, quebrou o fêmur, e ela já tinha, né, problemas psiquiátricos, então a gente sempre teve uma relação muito dificultosa depois que a minha avó morreu, porque eu tive que trazer ela para cá para a gente cuidar dela. E a minha mãe, ela era uma pessoa muito difícil diante dos transtornos dela. A gente nunca teve uma relação de mãe e filha e eu tinha muita mágoa, né? Ela sempre foi uma pessoa muito agressiva comigo, enfim. E aí, quando ela caiu, quebrou o fêmur, eu passei lutas no hospital com ela, ah, conseguir a cirurgia, porque era hospital público, então eu tive que ficar lá muitos dias. Aí depois viemos para casa, a cirurgia não deu certo, voltou e tal. Quando a minha mãe saiu do quadro, que aí a gente já havia recebido um milagre, minha mãe ficou muito bem, assim, espiritualmente, bem da cabeça, sem ser aquela pessoa agressiva, maçante. Eu levei ela de volta para casa, onde eu alugo aqui perto da minha casa, que ela mora com o irmão dela, meu tio. Então eu cuido dos dois, eu e Márcio, né? A gente cuida da minha mãe e desse meu tio. Só que esse meu tio também é muito problemático, bebia e brigava com ela, muito, tipo, eles vivem uma maneira muito estranha. E aí, tinham 6 meses que eu tinha levado ela de volta para lá, para casa, e aí um vizinho liga 9 horas da noite, olha, o seu tio tá batendo aqui na sua mãe, e a gente chamou a polícia. Ai, aí foi aquele desespero, a gente pegou as crianças, levamos na casa do vizinho, fomos lá para ver, num outro vizinho aqui, fomos lá para ver o que aconteceu. E naquela hora eu estava arrasada, falei, Senhor, não é possível que agora ainda vamos passar por isso.
no meu impulso, eu já ia agredir ele. O que que você está fazendo com a nossa família? Esse era o meu jeito, né? De ir para cima por causa daquela injustiça, né? E eu fui buscando a Deus, mesmo com a vozinha assim, meu Deus, por que que eu tenho que passar agora por isso? Não é possível. Mas eu falei, Senhor, o Senhor tem algum propósito. Não é possível. Eu vou me manter, eu não vou falar nada. Nós vamos entrar nessa viatura. Aí nós andamos em Porto Real todo dentro da viatura, fomos para o hospital, que tinha que fazer corpo de delito. Aí depois fomos para a delegacia, ele tinha que prestar depoimento, e ele totalmente embriagado. A minha raiva era muito grande, e eu queria falar para a polícia, deixa ele aí, tira ele da nossa vida, eu não quero mais saber dele e tal. Mas eu fiquei quieta. O Márcio lá na dele, eu quieta, não falava nada, só falando com Deus, só falando com Deus. Nós saímos daquela delegacia, não deu nada para ele não ficou, não teve que pagar nada, foi liberado, não tinha, porque assim, a briga foi muito sutil, ele não chegou a machucar a minha mãe, mas os vizinhos se assustaram. Enfim, saiu tudo bem. Depois desse dia, ele nunca mais bebeu. Não teve mais nenhuma incidência. Fez 1 ano agora em fevereiro desse ano. Então, assim, eu tenho certeza que foi uma prova ali de Deus forte, de confia, ou você não confia, que eu vou estar no controle, e não é você, sua nanica, sua intolerante. E assim foi. E do jeito dele, de vez em quando, ele até está indo lá na igreja, leva minha mãe de cadeira de roda no culto. Assim, muitas coisas têm acontecido. Uau, Então, que eu legal. queria deixar esse testemunho. E é sobre isso, Cris, porque quando nós vencemos uma batalha, quando aquela situação que sempre nós caíamos, onde, sabe, a gente enfrentava aquela situação, a gente tinha a mesma reação, quando a gente vence ela de uma outra forma, com sabedoria em Deus, a gente vence aquilo. Que a palavra de Deus diz o quê? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente resiste, ele foge, ele não tem mais como atacar ali. Mas se ele encontra brecha, se ele, toda vez que ele ataca, a gente cai na armadilha dele, aquilo vai ficar persistindo. Mas quando a gente vence essa muralha, a gente passa ela, dificilmente a gente volta àquilo que venceu. Aí a gente vai ter que vencer outras etapas, né? São outras batalhas. E era E aí isso mesmo. Sempre a passava gente da tem que era, esbravejando, brigando com eles, fazendo guerra, sempre era da mesma maneira. e é justamente isso que Deus nos permite. Porque Deus, gente, entenda uma coisa, né? Deus ele quer que nós sejamos sacerdotes santos. Deus ele quer que nós sejamos testemunhas de Jesus. Como que nós vamos dar testemunho de Jesus? Brigando, gritando, xingando, esbravejando, resolvendo as coisas com a nossa própria força. Não tem. A pessoa vai olhar para nós, que testemunho que a gente dá. Meu Deus, se diz crente e faz isso? Faz esse barraco? Faz esse tipo de coisa? Age dessa forma, reage dessa forma? Então, quando a gente muda a nossa postura diante das lutas, diante das circunstâncias, as coisas mudam. Mas enquanto a gente está ali, brigando, xingando, guerreando com as nossas próprias forças, blasfemando, murmurando, falando palavrão, batendo as coisas, jogando as coisas na parede, a gente vai ficar passando até nós sermos aprovados. Enquanto a gente não é aprovado, a gente vai ficar repetindo a prova. Só que, óbvio que, como eu falei para vocês, né? A gente tem as batalhas, a gente tem as muralhas, a gente vence uma muralha, vem outra, de outro nível, com outras situações, que é para nos aperfeiçoar. Sempre é para nos aperfeiçoar. O autor fala ali, lá no livrinho onde tem os exercícios, tem as aplicações dos exercícios.
E ele fala lá, ó, quando Deus nos leva através de uma muralha, somos mudados. É para isso que servem as muralhas, para que nós alteremos a nossa forma, né, tóxica, a nossa forma corruptível, para o quê? A forma de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou. E aí ele fala lá, Deus apresenta 4 características principais da vida do outro lado da muralha. O que você vai encontrar do outro lado da muralha? Aí ele fala, um nível maior de quebrantamento, maior apreço pelo desconhecido santo, pelo ministério, profunda aptidão para esperar em Deus. Tem coisas que nós precisamos aprender a esperar em Deus. E o que a gente faz? Como a Cris falou ali, saia resolvendo na força do braço, do jeito dela, quando a gente tem que esperar em Deus, por Deus. E um grande desapego. Aqui é um ponto-chave. O que nós precisamos encontrar depois da muralha é um grande desapego. Desapego das coisas materiais, desapego do ego, desapego do status, desapego do reconhecimento. Gente, isso é real. Porque quando você está ali, sendo moída, ali nas mãos do olheiro, sendo amassado, você olha para as coisas e fala, ah, se liga para a tua reputação? Se liga? Não liga. Se liga para os status. Pouco te importa, porque a dor é tanta do que você está vivendo, e né, as coisas que você está vivendo são tão. Está mexendo tanto com você que você não se importa com essas coisas. Você se desapega mesmo. Você olha assim, nossa, eu estava tão apegado, meu Deus, nossa, eu queria trocar de carro, meu Deus, e isso. Gente, você fala assim, não, o que eu quero agora é o quê? Paz, é Deus, é viver na presença de Deus. É quando nada mais importa. É quando essas coisas perdem o valor, perdem o sentido. Eu lembro que há 2 anos, né, a minha sogra faleceu, e eu lembro que quando nós vivenciamos ali, né, toda a questão, né, da morte dela e tudo mais, eu lembro que eu e o Juliano, a gente chegou em casa e a gente falou assim, nossa, você vê como as coisas que a gente olha assim, perde o sentido. Coisas que a gente ligava, coisas que a gente se importava, mas diante de uma perda, diante de uma dor, você fala assim, nossa, como tem coisas que perdem o sentido. A vida é maior. A vida é maior do que tudo isso. Quando você perde uma vida, perde uma pessoa que você ama. Esses dias eu estava conversando com o Juliano, e aí eu estava falando para ele justamente isso, né? Depois que a minha sogra faleceu, eu vi a dor dele, né? A gente sentiu muito, e filho sente mais ainda, né? A Cris está aqui também como filha, né? E eu falei para o Juliano, né, o quanto eu comecei a aproveitar muito a companhia da minha mãe. Então, nossa, praticamente todo final de semana que eu posso, eu quero estar com ela. E eu falei esses dias para o Juliano, Juliano, hoje eu tenho a consciência que daqui para frente eu tenho menos tempo com a minha mãe. E aí você deixa de ficar se importando com mesquinharia, com coisas pequenas e relevantes da vida, coisas materiais que você perde a vida para ter, você perde tempo para ter, você perde muitas vezes pessoas para ter. E aí você só quer a companhia, só quer estar, né? Vida com vida, pele com pele, sabe? Então é sobre isso.
é quando a gente começa a se desapegar de muitas coisas. E como diz a palavra de Deus, né? A vida é maior do que comer, beber, vestir e ter. A vida é maior do que tudo isso. E é sobre isso que nós precisamos entender e refletir. As grandes muralhas, elas vêm para que a gente comece a dar valor às coisas que antes nós não dávamos. Para dar valor aos detalhes que Deus move nas nossas vidas, que a gente nem olha quando está lá com os nossos Isaques, com as nossas bênçãos, quando está tudo bem, né? Quando está tudo em ordem. Claro que você fica feliz, mas tem coisas que passam desapercebidas. E é sobre isso que Deus quer nos mostrar, nos ensinar, o quanto nós precisamos valorizar muito mais a vida do que, né, todas as outras coisas que a gente muitas vezes se apega. E essa é a mensagem final, né, desse capítulo que fica, que o propósito de Deus é que tenhamos uma união amorosa com Ele no final da jornada. Gente, não é fácil. É desafiador. No dia a dia, levar isso em consideração, viver isso no dia a dia é desafiador. Porque muitas vezes está passando ali, né, pelas lutas, né, pelas provas, por um diagnóstico terrível, né, por cobradores na sua porta, por problemas, né, com seus filhos. É desafiador você estar consciente disso, do que Deus deseja. Mas é a confiança, é a fé, é quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida e não o nosso Isaac, e não as nossas promessas, e não as nossas bênçãos, mas é Deus. Deus é quem tem que estar no centro da nossa vida. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer partir alguma coisa? O que mais te chamou a atenção em tudo isso? O que mais te tocou em tudo isso? Alguém quer falar? Thaís, Oi. uma coisa importante, até mesmo no relato de Abraão, né, que durante os 3 dias de prova, durante os 3 dias de caminhada, diz o texto que eles caminhavam juntos, né, e seguiam ambos juntos. Acho que de todo esse período que a gente passou e tem passado, o mais importante foi a companhia de pessoas certas, a companhia de pessoas certas. E, sem fazer trocadilho, a companhia de Daniel foi fundamental para nós, nessa caminhada, né? Então, a nossa liderança, você, tantos outros que em determinados momentos foram usados por Deus para nos trazer palavras, né? E um dia ainda tenho certeza que a gente terá a oportunidade de dar esse testemunho, né? Mas cada um com cada palavra foi importante em cada momento e importante assim no nível tipo coluna mesmo, assim, fundamento de se apegar a determinadas palavras e falar, vai passar, vamos superar, vamos vencer, vai melhorar, lembro disso, lembro daquilo, acredito nisso, acredito naquilo, e seguimos ambos juntos. Acho que isso é fundamental. Legal. E aí, Juliana, você falou um ponto bem importante, né? Lembra que a gente começou aqui falando que as muralhas de Abraão começou antes. Foram 25 anos esperando a promessa. Pense quantas coisas não passou pela cabeça de Abraão. Ele pode ter se sentido esquecido, ele pode ter achado que Deus já não ouvia mais ele, enfim, tantas coisas que passam pela nossa cabeça, assim como passam pela nossa. O que Davi passou com Saul. Só que
eles que eles tinham promessa. Cedo ou tarde, aquela promessa, ela iria se cumprir. E eles permaneceram. É sobre isso. É sobre nós passarmos tudo que nós estamos passando, que já passamos e ainda vamos passar, e permanecermos mesmo apesar de tudo isso. Esse é o segredo. A gente pode passar capengando, como diz o autor ali, né? Muitas vezes, vontade de jogar tudo para o alto, de né, carpir a mula, jogar os betes, entendeu? Mesmo tendo suas vontades. Mas ainda assim, né, ele diz ali, né, que durante esses 2 anos que ele viveu a grande muralha dele, ele ficou 2 anos, né, cumprindo todos os padrões, né, as regras ali, né, ler a palavra, ir na igreja, né, o tempo de oração. Ele cumpriu, mesmo que dentro dele estivesse tudo ruindo, mas ele permaneceu. E assim também a gente precisa entender o que aconteceu com Davi, né? Se a gente for ler os salmos de Davi, quantas vezes Davi, ô Senhor, por que me abandonou? Oh, meu Deus, está em silêncio. Deus, né, tapou os ouvidos. Enfim, tantos lamentos dele ali naqueles momentos difíceis. Mas mesmo assim, Davi permaneceu. Jó permaneceu. Abraão permaneceu. Tantos outros permaneceram. Apesar de. Então, Sarina, não importa como você está nesse momento, dentro de você, nesse turbilhão, mas você ainda está permanecendo. E Deus, ele é misericordioso para nos amar, mesmo que as nossas impurezas venham à tona nesses momentos. Mas ele também é fiel para nos limpar, para nos justificar, para remover de nós todas as impurezas e nos tornar pessoas cada vez melhores. E é isso que é o desejo dele. Ele nos ama apesar de tudo isso. Ele nos ama. E esse que é o grande, falo que é a cereja do bolo, né? A chave de tudo. É confiar no amor de Deus apesar de tudo isso, né? Amados, alguma pergunta? Eu vi que a Flávia entrou ali agora. Você quer falar alguma coisa, Flávia? Não, gente, só a importância da nossa persistência diante da muralha, né? Porque senão Sim, a nossa tendência é a gente olhar para o muro e querer voltar para trás. exato. Tem gente que olha para o muro e fala assim, não, então agora eu vou voltar, porque não tem o que fazer. E, na verdade, às vezes a gente vai precisar ou escalar o muro ou encontrar uma maneira de implodir esse muro. É bem Então, isso, é o permanecer. parabéns para vocês que estão permanecendo, né? Isso é uma coisa assim que eu tenho muito claro, né? Eu sempre falo que todas as vezes que a gente começa um desafio, que a gente impõe um desafio, e esse livro ele é um desafio, porque à medida que você vai trabalhando com ele, ele vai fazendo com que você olhe para situações na sua vida que às vezes você não quer lidar com aquilo. Ontem eu atendi uma pessoa exatamente, ela falou exatamente isso para mim, né, à tarde. Ela falou: "Eu sei que existem coisas na minha vida, mas que eu não quero lidar agora com isso." Eu falei assim: o fato de você não querer lidar não vai diminuir, pelo contrário, né? Só vai piorando a situação, é igual uma doença. Ah, eu sei que eu tô doente, mas eu não vou me cuidar agora. O que que vai acontecer? Só vai piorar aquilo, né? E um livro como esse, a gente entende que mexe demais com as nossas emoções, mexe demais com os nossos próprios conceitos, com as nossas próprias crenças. Então, eu quero parabenizar vocês, né? Porque a gente é sempre assim, começa um grupo com X pessoas e, infelizmente, as pessoas vão ficando pelo meio do caminho. E é por isso que a gente entende que muitas vezes a pessoa vai reviver o processo, que foi o que a Thaís falou. Aí daqui a pouco você está passando de novo pela mesma prova. Por quê? Porque a hora que chegou num momento de aperto, ao invés de você avançar, ficou para trás.
e vocês estão avançando. Então, agradeçam a Deus, porque eu tenho convicção que Deus está fortalecendo vocês, mas também, né, sintam-se acolhidos por si mesmos, porque se vocês estão avançando, é porque mesmo diante das dificuldades, vocês estão conseguindo olhar à frente e entender que Deus tem uma promessa para a vida de cada um, e que se vocês não pararem no meio do caminho, vocês estão cada vez mais próximos da promessa. Amém. É como eu falei para eles aqui, né? Flávia também, né? A gente conheceu tantas pessoas, né, Flávia, quando nós começamos aí na igreja, lá em 2007, né? Lembra que foi uma grande colheita que a igreja viveu, né? E eu estava falando justamente sobre isso para eles. 80% daquelas pessoas que começaram junto conosco ficaram para trás, estagnadas, porque não conseguiram vencer as muralhas. E às vezes, quando eu e a Flávia, a gente comenta sobre alguém, a gente fala, meu Deus, aquela pessoa, né? Meu Deus, tinha um chamado lindo, uma unção. Como assim a pessoa, né? Chega, dói. Mas, gente, é sobre isso, é sobre a persistência. E eu sempre falei, a pessoa que não consegue alcançar é a pessoa que desiste no meio do caminho. Não tem, gente, não existe. Se a pessoa permanece, ela alcança. Ela alcança. E eu vou dizer outra coisa para vocês, como eu disse aqui, por mais que doa essa muralha, eu quero dizer uma coisa para você, que essa dor não se compara à dor da desistência. Não se compara. Você depois olhar e falar assim, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu desisti? Não se compara. Então vai, mesmo que doa, mesmo que arda, mesmo que chore, um dia chora, outro ri, passa uma semana chorando, um dia... Não, gente, é assim mesmo. É assim mesmo. A gente brinca, né, que toda vez que Deus nos leva para a sua olaria, para nos amassar, né, o barro, ele precisa de água. E a água, muitas vezes, que ele precisa para nos amassar, para nos moldar, são as nossas lágrimas. São as nossas lágrimas. E é por isso que ele fala, né, que depois da muralha existe um grande quebrantamento em nós. Então, a persistência, ela nunca vai te desapontar. A desistência, sim, mas a persistência, não. É você continuar, mesmo que doa, mesmo sem entender, mesmo que você não tenha todas as respostas no momento que você está atravessando pelas muralhas. Você não vai ter, gente. A gente quer essa resposta para agora, para aquele momento de aflição. E eu vou dizer para você que tem muitas respostas que vão vir depois de muito tempo que você passou pelas muralhas, que você vai compreender. Passe. Vai, mesmo que doa. Como o Juliano falou, o quão importante é nós termos as pessoas que, quando nós estamos ali sem fôlego, sem ânimo, pensando em retroceder, nós temos pessoas para nos apoiar a caminhar mais uma milha. A caminhar mais uma milha. E é sobre isso. De glória em glória, de vitória em vitória, de luta em luta. Tem dias que dá vontade de, como eu falei, né, de chutar uma barraca, mas a vontade dá e passa. Aí você pensa assim, não, mas isso aqui, eu já venci tantas coisas, vou vencer mais essa. E como diz Abraão, o Senhor proverá, o Senhor vai prover, nós vamos voltar juntos, porque ali ele usou de fé. Nós vamos e nós vamos retornar. Então, quero dizer para você, permaneça. Amém? Amados, para a gente encerrar, quero fazer a oração com vocês, do que está no livro. Quem não leu esse capítulo, leia. Quem não fez lá as atividades, faça.
porque esse capítulo mexeu de... Não, todos os capítulos mexem demais, né? É difícil, mas esse capítulo, gente do céu. E ele fala uma coisa, né? Ele fala aqui no livro que Deus, ele sempre vai encontrar um meio de nos ajudar. Sejam por pessoas na hora certa, sejam pelos livros na hora certa, até mesmo isso. E esse livro, eu tenho certeza que chegou na hora certa. Então, entenda que esse livro que está nas suas mãos é resposta de Deus para esse momento que você está vivenciando. Nada é à toa. Deus, ele mandou essa ferramenta para as nossas mãos nesse exato momento. Porque é nesse momento que nós estávamos precisando. Amém? Você quer fazer a oração? O que eu posso fazer, Flávio? Tá. Então, eu quero que vocês repitam. Mas, gente, eu quero fazer assim, ó. Eu quero que você tire. Eu sei que está cansado, mas eu quero que você tire força lá do teu dentinho e declare isso com o teu pulmão cheio, entendeu? Com a sua boca cheia, essa oração. Para que os céus e terras ouçam. Amém? Adriana Borges, respira fundo. Fabiana, Ellen, sacode a poeira aí, entendeu? E vamos lá, vamos para cima. Pai Celestial, ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando eu não sei para onde estou indo. Ajuda-me a me entregar e a não me voltar para dentro de mim mesmo, devido ao medo. As tempestades e os ventos da vida, ó Senhor, sopram forte ao meu redor. Não posso enxergar à minha frente. Às vezes, sinto que vou me afogar. Agora bem forte. Senhor, Tu estás centrado totalmente em descanso e paz. Abre os meus olhos para que eu possa ver que estás comigo neste barco. Eu estou seguro. Declare isso com força, com autoridade, com poder. Eu estou seguro. Desperta-me, Jesus, para a tua presença comigo. Ao meu redor, acima de mim e embaixo de mim. Concede-me a graça para seguir-te até o desconhecido. Para o próximo passo em minha jornada contigo. Em teu nome. Amém. Amém? Ele está por cima, ele está por baixo, ele está ao seu redor. Ele te faz seguro, ele está com você. Entenda isso, ele está com você. E ele não vai desistir de você. Então, não desista também. Amém? Amados,
Foi um prazer e uma honra poder conduzir esse momento com vocês. Espero ter contribuído na jornada de vocês. E eu quero profetizar, em nome de Jesus, que eu ouvirei grandes testemunhos da parte de cada um aqui. E um dia, cada um aqui vai chegar e falar: Thaís, lembra aquela aula em que você disse que colocava a sua mão no fogo e tinha convicção de que Deus ia mudar a minha sorte? Então, Deus mudou a minha sorte. Eu vou ouvir de cada um. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, bom descanso e permaneçam.